CP. Esta noite temos aqui Jorge Vaz de Carvalho, que nos vem falar um pouco sobre a sua extensa vida lá fora e cá dentro. Ora, vejamos. Em que país é que o professor já teve a oportunidade de viver? Além de Portugal, em Itália, sobretudo, e também em Espanha. E o que é que o levou a viver fora? Levou-me a conciliar duas coisas. Primeiro, a vontade de conhecer o mundo, por achar que este cantinho é demasiado acanhado e para quem tem vontade de conhecimento e de saber é fundamental conhecer países, conhecer outras realidades e outras civilizações. E depois, uma razão muito prática, porque isso me obrigava à profissão de cantor de ópera. É claro que ser cantor de ópera só obriga a viver numa cidade com aeroporto, mas já agora, para mim, foi extremamente interessante viver no país cuja civilização cultural eu mais aprecio e com que mais me identifico, que é a Itália, sobretudo a Itália do Renascimento e a Itália do Antigo Império Romano. Podemos presumir que as melhores experiências terão sido a Itália. As minhas melhores experiências, sim, tanto do ponto de vista profissional como daquilo que me interessava sobretudo, que era ampliar e aprofundar os meus conhecimentos, sim, a Itália, sem dúvida nenhuma, porque, evidentemente, as vivências culturais, tanto ao nível da música, como até, sobretudo, ao nível das artes visuais, são absolutamente extraordinárias. E como é que o professor pensa que os outros povos veem os portugueses? Sabe que eu preocupo muito pouco com aquilo que os outros pensam de nós. Isto é, acho que um dos grandes defeitos dos portugueses é exatamente, tanto individualmente como a nível da nossa relação com os outros países, é preocupar-nos demasiado com o que os outros pensam de nós. Os outros vão pensar de nós, sobretudo aquilo que nós formos capazes de mostrar. E se formos capazes de mostrar coisas positivas, tanto melhor. Conto uma pequena história. Em Itália, os italianos têm um dito que é fare il portoghese. Fare il portoghese para um italiano é o oportunista, o aproveitador, aquilo que se diria vulgarmente o pendura, não é? E eu tive que lhes explicar, que eles não sabiam, que essa frase do italiano vem, sobretudo, depois da embaixada do Tristão da Cunha, que o Dom Manuel enviou a Roma, e, portanto, determinados privilégios que eram dados aos portugueses, e eram precisamente os italianos que se faziam passar por portugueses, exatamente para serem os penetras em determinadas portas que se abriam do Vaticano, porque os portugueses eram católicos privilegiados no Vaticano. E, portanto, fare il portoghese não devia ser exatamente conotado como eles conotam com o oportunista, com o penetra, mas pelo contrário, os italianos é que eram os penetras e os oportunistas que se valiam exatamente dos privilégios dos portugueses para fingir que eram portugueses, para terem essas oportunidades. Os italianos não sabiam isso e eu tive que lhes esclarecer. Eu não tenho complexos de inferioridade absolutamente nenhuns em relação a povo nenhum do mundo. Pensa que o português é uma língua mais rica relativamente às outras por si dominadas? Não, de maneira nenhuma. Não existem línguas mais ricas umas que as outras. As línguas são ricas ou pobres conforme a riqueza ou a pobreza dos seus utilizadores. Quais as dificuldades de um tradutor? Eu não sei para onde é que hei de começar. As dificuldades de um tradutor são imensas, infinitas. Tentarei resumir. As dificuldades fundamentais de um tradutor é ser suficientemente humilde para conseguir dar na sua língua todo o conjunto de significados e de riqueza do texto original. E, portanto, fundamentalmente, eu diria, assim, muito resumidamente, que as dificuldades de um tradutor são as dificuldades de toda a gente que quer ser fiel. O professor é o verdadeiro homem dos 7 ofícios. Como conciliar tantas atividades? Pois, através de uma grande disciplina, de uma grande organização, sobretudo mental. Evidentemente, eu gosto de fazer muitas coisas e só sei viver fazendo muitas coisas, mas isso tem a ver exatamente com a minha necessidade profunda de conhecimento.
Para quê? Pelo prazer de conhecer e pelo prazer de saber e de aprofundar os meus conhecimentos. É evidente que para isso é preciso, fundamentalmente, como eu disse, uma grande disciplina vivencial e conseguir exatamente conciliar o que não é nada inconciliável, ao contrário do que muitos estudantes pensam, os prazeres da vida, o lazer, as coisas magníficas que a vida tem para oferecer no plano do divertimento, com as coisas absolutamente magníficas, extraordinárias, sublimes que a vida tem para oferecer no campo da cultura, das artes, da literatura. No contexto atual do nosso país, tem algum conselho para os alunos da Universidade Católica? Eu sou muito mau a dar conselhos e, francamente, acho que os melhores conselhos que uma pessoa pode receber é aqueles que conseguir descobrir por ela própria. Não é um conselho, é apenas um exemplo de vida que tem a ver com o que dissemos na pergunta anterior, é que não existe absolutamente incompatibilidade nenhuma entre o divertimento, o usufruto da vida, a fruição, o prazer vivencial e uma grande atenção a essa mesma vida, uma grande vontade de aprofundar os nossos conhecimentos e, no fundo, uma grande vontade de saber, afinal, o que é que fazemos neste mundo. Assunção Cunha, este é o nome da jovem que vai dar voltas pelo mundo. Vamos ouvir falar dela. Ora, vejamos a nossa reportagem. Estou a ver sobre os destinos mais baratos para onde se pode viajar. São 3, o Sudeste Asiático, a América Central, a China e a Índia. O Sudeste Asiático inclui a Malásia e Singapura e toda a Indochina, Laos, Vietnã, Camboja. A América Central, o destino que fica de fora é Costa Rica, mas El Salvador, Guatemala, Nicarágua são destinos acessíveis. Depois a China e a Índia, que são dos mais baratos que há no mundo para ir. A Índia é o destino mais barato para se viajar no mundo. A viagem que eu gostava de fazer era a América do Sul. Fazer Buenos Aires, Chile, Patagónia, depois voltar ao contrário para a Bolívia, Peru e depois voltar a Buenos Aires. Este verão vou ao Sudeste Asiático, mais especificamente para as Filipinas, a ir a Singapura também. Vou para as Filipinas fazer voluntariado, vou sair de Lisboa, dia 21 de julho, para Frankfurt, depois de Frankfurt para Singapura e de Singapura para as Filipinas. Vou ficar lá um mês e meio, fazer voluntariado. Ainda não sei o que é que vou fazer, mas em princípio vai num orfanato com crianças, a rolar e a desenvolver projetos que puxem pelos miúdos, etc. Depois, quando voltar, hei de passar uns meses em Singapura e depois volto de Singapura para Amsterdão desta vez e de Amsterdão para Lisboa. E pronto, é isso que vou fazer. Por hoje é tudo. Amanhã voltaremos com novas notícias fresquinhas.